Com o professor Marcelo Chamusca. Pergunta do Jorge Telmo, do Aloysio Lima e do Fred Moura. O Jorge Telmo do TAI Tricolor, Aloysio Lima da Rádio Assunção e Fred Moura da Rádio Active. Qual foi a maior dificuldade do Fortaleza no primeiro tempo e o que aconteceu para que o time não conseguisse virar o jogo diante do Goiás? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, primeiro tempo nós iniciamos o jogo, a gente já sabia da proposta do Goiás, né? A gente analisou o jogo que eles fizeram em casa contra o Palmeiras. Foi uma proposta bem similar. O Fernandão um pouco mais adiantado, uma linha de 5, né, com 3 volantes por dentro, 2 extremas que baixavam para fechar os corredores e uma linha de 4 defensores, com os 2 laterais marcando mais por dentro e os extremos acompanhando até o final os nossos laterais. Começamos o jogo com uma rotação para esse tipo de posicionamento do adversário, onde você precisa acelerar um pouco mais a bola, fazer uma circulação melhor nos corredores e principalmente conseguir nessa circulação buscar espaços para que a gente pudesse ter um enfrentamento no último terço do campo, o que acabou não acontecendo. Na verdade, o time só aumentou a rotação depois que eles fizeram um gol. Aí a gente mudou a nossa postura, começou a circular com um pouco mais de velocidade e aí a partir daí nós começamos a criar as oportunidades e faltou um pouco mais de capricho, principalmente nos enfrentamentos que a gente teve com o goleiro, para poder, já no primeiro tempo, empatar. Nós tivemos 2 chances ali bem claras, né, de finalizações dentro da área, e no segundo tempo também, quando o jogo estava empatado. Primeiro nós tivemos uma com o David, que o Tadeu fez uma grande defesa, depois o enfrentamento do Yuri com o Tadeu também, foi uma jogada importante. Praticamente no segundo tempo nosso goleiro não pegou na bola, no primeiro também pega 70% de posse, sendo que esses 70% no primeiro tempo, uma posse que não resulta em nada. A gente circulou muito, ficou muito com a bola, forçou muito passe por dentro, deu algumas fases de contra-ataque. Em uma delas, tiveram esse bloco depois de uma bola longa, passe por dentro, e o Filgueiras, né, achou o passe onde o Fernandão acabou enfrentando o nosso goleiro e tem mérito pela qualidade da finalização e pelo passe também, pelo último passe. Mas se você pegar os números do jogo, mostram exatamente o que foi o jogo. São 15 finalizações por parte do Fortaleza, sendo que 8 nós conseguimos acertar o alvo. Eles finalizaram 6 vezes, acertaram apenas uma, e esse enfrentamento acabou resultando no gol. Acho que o primeiro tempo interferiu sensivelmente no resultado final do jogo, porque nós demoramos muito e até cobrei deles no intervalo uma rotação maior, um pouco mais de intensidade, acelerar um pouco mais a bola, e de fato no segundo tempo nós amassamos o adversário, tivemos pouquíssimos problemas defensivos e criamos oportunidades bem claras assim para poder definir o jogo. Infelizmente, performance do segundo tempo interessante, primeiro tempo eu já falei muito abaixo, e a gente leva um empate em um jogo onde a gente tinha tudo para ganhar. Sentimento, claro, de tristeza pelo resultado, e eu acho que é uma lição importante até para poder pensar nos jogos futuros em relação à formação da equipe, a criar uma alternância maior para quando a gente enfrentar adversários que venham com bloco baixo, que venham com esse tipo de comportamento, já que não só faltou um pouco mais mas também faltou uma mecânica um pouco mais elaborada para poder sair dessa retranca, diríamos assim, que o Goiás armou durante todo o jogo. Perfeito. Anderson Azevedo, de Futebolês, professor Chamusca, o Goiás não finalizou o segundo tempo inteiro.
Suas alterações foram por jogadores das mesmas posições, porque não arriscou ao tirar um zagueiro ou um volante e adiantar mais o Fortaleza. A minha leitura foi que não havia necessidade de fazer uma alteração para adiantar, porque a gente já estava todo adiantado, né? A gente já estava todo no campo do adversário e eu não vi, na verdade, que às vezes tem esse folclore, né? Quando o treinador tira um jogador de trás e coloca um jogador para construir atrás e que as coisas podem melhorar no jogo. Muito pelo contrário, nossos dois volantes estavam trabalhando muito bem no aspecto de construção. Inclusive no gol nosso foi uma construção onde o Felipe achou o passe para o Bruno. Então eu, em algum momento, se a gente estivesse com dificuldade de construção, eu podia, por exemplo, colocar o João Paulo para fazer a construção por trás, mas eles estavam construindo bem, o Juninho, o Felipe estavam bem. E os dois zagueiros, o que é que acontece? Quando vai chegando do meio para o final do segundo tempo, e do jeito que a gente estava jogando, com a quantidade de situações que nós estamos criando, principalmente a gente fazer bola na área, né? Então, os dois zagueiros, você ganha em estatura, você ganha no ataque aéreo. E optando por jogadores apenas na nossa leitura que a gente podia até dar um sinal de que estava trocando para tentar mudar o cenário, mas o cenário estava muito bom porque a gente tinha um controle total do jogo e a própria pergunta já diz isso, né? O adversário não finalizou uma bola, mas não finalizou uma bola porque a nossa proposta não foi uma proposta no segundo tempo, onde a gente de fato amassou o adversário. Então, na minha leitura, a minha leitura de que a gente precisava, quando eu coloquei o João Paulo, ter um jogo melhor de entrelinhas e aproveitar melhor aquele espaço que o adversário nos proporcionava. E as outras substituições, foi a entrada do Beck, sempre entra muito bem, e do Ederson também, para que a gente continuasse com os dois atacantes de área. O Bruno baixou um pouquinho no aspecto físico, a gente colocou o Carlinhos para dar intensidade ali. Então todas as trocas, na verdade, foram visando manter a boa performance que o time teve no segundo tempo. Perfeito. O Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares, professor Chamusca, você experimentou os 4 atacantes, mas a vitória não veio. Ele pergunta se haverá possibilidade de mudança no sistema. Sim. Eu já falei isso, eu vou reiterar. A gente pode buscar, e a gente vai buscar, uma alternância, principalmente contra esses adversários que jogam como o Goiás jogou hoje aqui, que vem por uma bola, com um bloco baixo e abdicam do jogo. A gente tem uma alternância de jogo onde a gente possa ter um pouco mais de jogadores de construção na última linha. Só que a gente vai ter agora uma semana para poder preparar para o próximo jogo, né? Então, um pouquinho menos de uma semana, na verdade, mas é quase uma semana. Então, isso requer algum tempo para que a gente possa criar essa alternância e a gente vai começar a fazer a partir dessa semana, até porque desde quando eu cheguei eu tenho treinado, recuperado para o jogo. Treinado, joga, recupera, treina a véspera do jogo e vai para o jogo. Então, é muito pouco tempo para a gente mexer na mecânica e fazer mudanças significativas. A partir de agora, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo e a gente vai sim buscar essa alternância. FM, professor Chamusca, embora o Wellington tenha feito o gol, por que o Bergson não entrou antes? É a pergunta dele. Não, o Bergson, inclusive, eu ia fazer a substituição, só que o Wellington fez o gol, a gente segurou um pouquinho mais, até porque o momento, quando a gente fez o gol, era um momento muito bom, né? Então, o atacante número 9 acaba de fazer um gol. O time está num momento bom na substituição. A estratégia, na verdade, era dar ao Bergson um pouco mais de minutos no campo. E a gente, inclusive, ficou na dúvida em relação a essa questão da escolha, né? Porque os dois jogadores estão... O Wellington entrou no time, a gente ganha um pouquinho no aspecto de jogo apoiado, jogo de costa. O Wellington tem um jogo de costa melhor, o Bergson já tem alguma dificuldade de fazer essa movimentação. Como a gente sabia que era um jogo em que o adversário ia estar com um bloco baixo e muito fechado, a ideia era começar com o 9, que pudesse segurar um pouquinho mais a bola na frente e depois, no decorrer do jogo, a gente dá a oportunidade ao Bergson, que acabou acontecendo. Inclusive, teve duas situações muito claras no primeiro tempo, com o Wellington
fazendo um jogo apoiado, um jogo de pivô, deixando o David em condição de finalização, foi o último lance do jogo. Sim. E no segundo tempo, no lance que Romarinho fez o gol e que o Wellington estava impedido, também foi um jogo de costas. Então a ideia do aproveitamento do Wellington pela organização do adversário era poder ter um jogador ali de pivô com mais característica. O Beckson é mais de atacar a última linha, e a gente sabia que a gente ia ter pouco espaço para ataque de última linha, porque o adversário jogava com bloco baixo, né? Então, por isso, a opção do Wellington. Perfeito. Para finalizar, o Eduardo Truvão, da TV Jangadeiro. Professor Chamusca, está mais fácil se comunicar com jogadores sem público nos estádios? Qual é a sua opinião sobre isso? É fácil, porque não tem acusticamente, né? Quando a torcida está no estádio, você tem uma dificuldade muito maior. Mas, sem dúvida nenhuma, eu trocaria essa falta de comunicação, que a gente treina, a gente faz palestra, a gente posiciona os jogadores. Eu não vejo nenhuma necessidade de eu ficar na beira do campo ali falando o tempo todo, falando para o jogador o que eles têm que fazer. Eles já sabem o que tem que fazer dentro do campo de jogo. Acho que o que está fazendo falta para o Fortaleza é a presença do seu torcedor. Que, por exemplo, num jogo como esse, se a gente ia ter uma grande presença de público, como foi, por exemplo, no jogo do São Paulo aqui, a gente vinha de uma sequência boa, conseguiu 12 resultados interessantes jogando fora de casa, vem jogar em casa. Então hoje ia estar o Castelão lotado aqui. E sem dúvida, 30, 40 mil, esses 30, 40 mil iam empurrar o Fortaleza para buscar a reversão do resultado. Então, isso sim, para mim, faz falta. A comunicação, a gente já comunica durante a semana, comunica na palestra, comunica no vestiário, os jogadores já sabem o jogo. Obrigado.